Olá, seja muito bem-vinda ao programa De Dentro para Fora. Hoje eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Você está pronta para recomeçar? Às vezes construímos planos, expectativas e acreditamos que a vida vai seguir um fluxo, uma direção certa. E então tudo desmorona. Quando Deus permite que nossas expectativas morram, será que Ele está nos preparando para algo maior? Para esta pergunta, eu estou recebendo no estúdio a Samara Brandão, que ela vai nos levar a um episódio incrível de Mulheres Bíblicas. Nós vamos falar sobre Noemi, quando a morte das expectativas e os nossos planos desmoronam. Deus tem planos maiores para nós. Entender isso num tempo onde as expectativas, as frustrações morrem, isso é muito importante. E Samara vai estar falando para nós, compartilhando lições poderosas sobre perdas, frustrações e recomeços, inspiradas na história de Noemi. Samara, seja muito bem-vinda ao programa De Dentro para Fora, aqui no estúdio. Vamos direto ao ponto? Vamos começar direto. Quando você olha para Noemi, para a história de Noemi, o que mais te impacta? Como ela lidou com essa perda das expectativas frustradas? Mirtes, eu amo Noemi, porque a vida dela dá muitas reviravoltas, né. Verdade. Então, primeiro ela vai ali com o marido, né, para uma outra terra com uma expectativa, né, nessa terra que era ela foi para Moabe, ela foi com a expectativa de ali, prosperar junto com o marido, lá tiveram os filhos, né, os filhos se casaram. Eu acho que, naturalmente, as nossas expectativas como mulher, né, mãe de filhos, e quando esses filhos se casam, é você ter netos, né, e Sim, você, progredir, você fazer a família crescer. E aí, de repente, ela vai sai com essa expectativa, né, para uma terra, né, que naquela estrangeira, lá o marido dela morre, né, ou seja, bem, não era bem isso, né, que ela imaginava. Então, um filho morre, né, e depois o outro filho morre. Então eu acredito que essa foi a morte de muitas expectativas, né, de uma perspectiva de sonhos, de criar família, de deixar legado, né, de ter ali uma família grande, netos, e de repente você se vê sozinha, né, você se vê, sem descendência, porque naquela época também era muito importante, né, na cultura judaica, você ter descendentes, você ter ali deixar herdeiros, deixar uma descendência. E Noemi se viu sozinha nisso. Então, pra mim ali todas as expectativas dela morreram, né. E tem uma parte, acho que a gente viu aqui que tá em Rute 1, né, Rute 1:20, que ela fala assim: "Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara". De amargurada. amargurada, ou seja, ali ela estava mostrando um coração, amargurado, mas eu acredito também que quando ela decidiu sair, né, ir embora, "Olha, eu vou embora desse lugar", esse lugar frustrou todas as minhas expectativas de ter neto, de ter descendente, tô sozinha, e ela resolve voltar, né, falou: "Não tem mais nada aqui para mim". Então eu vejo que ali ela estava muito sem esperança, né, ela voltou para a terra dela, porque ela não tinha mais nenhuma esperança ali naquele lugar. E aí que eu acho legal, né, que legal no sentido de que ela não tinha esperança, porém, entretanto, Deus ainda tinha um propósito para ela. É verdade, é Então, assim, verdade. todas as expectativas dela de ter uma família, de ter um descendente, de ter, né, de continuar esse legado naquela terra foram frustradas, E sem né. estabilidade Sem nenhuma, estabilidade, né, porque ela volta sem estabilidade, sem sem nada, sem recursos, recursos, né. completamente sem recursos para a terra Onde ela era, né, da onde ela saiu, da né, onde ela ela imigrou. imigrou, aham. Então, assim, ela para mim ela estava completamente sem esperança, totalmente, assim, não vi que ela: "Ah, eu tenho um sonho", não, eu acho que ela estava realmente sem esperança, ela verbaliza isso quando ela fala que ela deveria ser, né, ser chamada amargurada, porque acho que ali morreu todas as expectativas dela, mas é aquilo, né, Deus tinha ainda um propósito na vida dela
que aí eu sempre lembro, né? Sempre penso em Efésios 3:20, né? Que fala que Deus tem abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu acredito que Noemi jamais imaginaria, né, depois da morte de todas as expectativas que ela teve de ter uma família, de ter um descendente, de ter uma continuação de vida, né? Depois que morreu o marido, os 2 filhos e as 2 noras dela não tinham filhos, não é verdade? Então, E uma assim, das noras, a órfã, abandona, a órfã voltou, né? volta para os Ou seja, pais. não Quem tinha acompanha ela é só a filhos. Ruth? A Ruth, que não tinha filhos, Sim, né? Então quando eles retornam, né, para a Israel. terra, para Israel, o que que acontece? Olha que interessante, né? Imagina, ela jamais imaginaria isso, talvez. Porque quando Ruth casa com Boaz, que daí Noemi começa, eu acho que Noemi, a partir dali, já começa a perceber, né, que, poxa, tem alguma coisa aqui. Deus pode estar fazendo algo aqui, trazendo de volta uma semente que já estava perdida. Por quê? Porque, olha só que interessante, quando Boaz, ela fala, olha, Boaz é um resgatador da nossa família. É Sim. porque eles tinham uma tradição lá que se o filho mais velho, né, não deixasse filhos, o filho mais novo tinha que assumir a viúva, e o primeiro descendente não seria nem do filho mais novo, mas do filho mais velho que morreu sem deixar descendente. Então, quando Boaz resgata Ruth, né, que ele era um parente da família de Noemi, aquele filho, na verdade, resgata a família de Noemi, do marido de Ruth, né, Abimeleque. que é filho do Malom, né? É Malom. Que era o Malom. marido da Ruth, porque ele era o primeiro marido de Ruth e Sim. morreu sem deixar descendente. Quando Boaz a resgata, esse primeiro filho, na verdade, resgata o quê? O sonho, né, de Noemi, que era da descendência do filho dela. Não do marido, do Não filho. do marido, do filho. Que, na verdade, o filho da Ruth com Boaz, na verdade, resgata, né, a descendência de Malom. Olha que coisa incrível, né? É verdade. Um sonho totalmente perdido, imagina, Completamente né? inimaginável. Completamente inimaginável. E, de repente, Deus, né, resgata isso novamente. Tanto é que no final do livro, as vizinhas contam, né? Nasceu um filho a Noemi. Você tá entendendo? Então, assim, não cantaram nascer um filho para Ruth. Mas esse processo da morte dos filhos, esse processo da morte dos filhos, retorno para Israel, até a chegada de Boaz, isso foi um processo longo. Nesse meio desse processo, como lidamos com essas expectativas frustradas? Essa é uma pergunta difícil, mas uma das coisas que pelo menos que eu passo, né, com as minhas expectativas frustradas, mesmo sem entender, você confiar no caráter de Deus, confiar na bondade de Deus, no caráter bondoso de Deus. Nem sempre ele vai fazer aquilo que você imagina, porque é justamente por isso que as suas expectativas morreram, né? Porque Deus não faz nem sempre aquilo que você imagina. Sim. Mas lembre-se de Efésios 3:20, ele faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, ele não supriu as expectativas de Noemi de ter ali uma vida fluida, né? Que seria filhos, netos, bisnetos, tudo através de Malom e Quilion, mas Deus deu a ela um filho através de Boaz, né? Pelo resgate de Ruth, que, na verdade, coloca a família de Noemi dentro da descendência de Jesus. Exatamente isso. Então, assim, olha diretamente que de incrível Davi, Jesus. Então, assim, olha que incrível, né? Porque o filho de Ruth e de Boaz acho que é avô de Davi. Exatamente. Então assim, é incrível isso. É por isso que eu falo, como lidar com as expectativas frustradas é ter a perspectiva de que tem algo, né, que Deus tem ali maior, que no momento a gente não entende, e talvez não, certeza, Ruth e não só, mas Noemi, por exemplo, morreu sem saber que o seu bisneto, trisneto, Davi, ia ser rei de Israel. Né? Então, assim, e ser da linhagem de Jesus. Então, o que a gente aprende na Bíblia com as expectativas frustradas? A gente tem que aprender que todos esses personagens que tiveram expectativas frustradas, a gente pode pensar que lá na frente, lá na eternidade. Não só na eternidade, mas lá na frente, historicamente também, Deus vai fazer algo muito maior, com um propósito eterno, muito maior do que aquilo que você pensa e imagina.
né? Então, assim, Deus transforma as expectativas das pessoas em algo muito maior para o reino, para a eternidade e para a própria história que Deus vem construindo, né? Então, É, é é, pensar nisso, é, isso bem- nos é- ajuda, né, a não ficar prostrada, imaginando eu que. penso que Noemi deve ter pensado, Deus se esqueceu de mim. Uhum, Eu sim, acredito. Meus planos falharam, sim, empreender numa nova terra, voltar para a terra, sem recursos nenhum. E nesse momento, mudar essa perspectiva, entender que realmente está acontecendo, o que Deus está fazendo, como lidar com isso? No momento da tua vida, você já passou por isso? eu passo, eu já passei, né, passo por isso, assim, pessoalmente, né, por quê? Porque por exemplo, eu tinha, como você falou, eu tinha um plano, né, a gente tem Sim. aquele plano, por exemplo, né, de casar até certa idade, ter filhos até certa idade, ir crescendo nesse desenvolvimento familiar. E, por incrível que pareça, até isso, né, hoje eu sou uma mulher de 45 anos, até hoje isso não aconteceu na minha vida. Então eu tive que uma expectativa muito frustrada, né, de que eu achava que nessa idade eu já teria, meus filhos, eu já estava em outra fase da vida, em outro momento, e a minha vida não se desenvolveu dessa maneira, né, que eu imaginava, como eu pensava. Então eu tive que eu não gosto muito de usar essa palavra, ressignificar, né, para isso, eu acho que algumas coisas a gente não ressignifica, mas a gente precisa, na verdade, abrir o coração da gente para uma outra proposta, Olha né? que Para uma interessante. outra proposta de Deus. Porque às vezes a gente está tão fixado naquele plano original, né? Naquela, eu tinha que ter tido filho já, não vai ser mais como eu imaginava, não, né? Não casei no momento. Então, assim, tudo aquilo foi por água abaixo. E agora, né? Como é que vai ser daqui para frente? Quais são as minhas perspectivas? Então, eu tenho uma escolha de ficar amargurada, né? Amargurada e sempre pensar que se não for aquilo também não serve. Ou eu posso abrir o meu coração para outras propostas. Em que sentido? Uma outra proposta de vida, no sentido de talvez casar mais na frente, adotar uma criança, ou não, ou talvez ser uma mulher que investe mais o meu tempo no reino, né? Então, eu acho que abrir o coração da gente para outras propostas, e quem sabe até propostas que, no momento, eu não enxergo, né, como algo que seria o que desejaria o meu coração, porém, como Noemi e como outros personagens bíblicos, lá na frente, o resultado dessa minha obediência, dessa minha submissão à vontade de Deus, vai gerar, né, para o reino, algo que talvez eu só vou saber lá na frente, né? Eu entendo dessa maneira, né? Então, tem muitos personagens bíblicos que a gente vê isso acontecer, não só com Noemi, né? Essa questão da morte das expectativas. E, de repente, você vê Deus fazendo algo incrível, né? Lá na frente. Mas eu acredito que essas pessoas elas viveram algo incrível, porque num determinado momento elas passaram pelo que você está me contando Sim, aqui para os ouvintes e tiveram essa percepção de se abrir para o novo. Porque muitas sim, vezes você está tão fechado ali naquela caixinha, naquele isso. quadradinho, pensando só naquela situação que ela seria desta Dessa forma. forma. E Deus te impacta trazendo uma forma completamente diferente, que o resultado, claro que também vai ser diferente. E eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 16:1, que ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, Isso. mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor. E entre a dor e o recomeço, o que você entende que nos impede de avançar? A dor nos impede. Não, a dor pode te impedir de avançar, mas você pode avançar mesmo com a dor. Eu penso dessa maneira. Então, eu acho que a dor não é impeditivo de você avançar. Eu acho também que existe um tempo de processamento, né, de tudo aquilo que morreu na sua vida, até porque às vezes a gente tem também mania de avançar, tá? Na minha perspectiva, uma mania de avançar sem parar e olhar para a dor e entender e ter um luto daquela expectativa, porque muitas vezes falta isso, porque às vezes
você não processa direito aquela expectativa que você tinha e ela não se cumpriu, ela não, né? E aí você fica naquela, você Carregando vai para vivendo frente. isso, carregando para frente o luto de algo que você não deixou ir. Porque às vezes você vive, mas você não deixou ir aquela expectativa, Mas ela não essa é uma morreu. decisão consciente. Às vezes você vai caminhando com isso inconscientemente, mas só que aí você fecha a tua vida para outras propostas, igual eu tô falando. Por quê? Porque Exatamente isso. você carrega ainda aquela expectativa, mesmo que ela já tenha morrido. Por isso que eu acho interessante ter um momento de luto. Sabe por quê? Porque uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, sabe o que é pior? É a morte de algo que você não vê. Por exemplo, porque, infelizmente, quando você perde um ente querido ali, e o caixão fecha e ele é enterrado, você sabe que aquela pessoa não vai voltar mais. Certo? Dói, é dolorido, mas você tem o luto, você sabe que aquela pessoa não vai voltar mais. Ela foi, você vai ver ela, né, na eternidade. Então, você precisa seguir em frente. Você não tem mais a expectativa de que você vai ver aquela pessoa daqui a 2 anos, vai participar na tua frente, por exemplo, né? Mas quando se trata de expectativa, é diferente. Porque a expectativa, por mais que ela seja frustrada hoje, às vezes ela ainda fica como quase um fantasma É que um é na sua resquício cabeça, dela, um né? resquício assim, nossa, mas pode ser que um dia Pode isso ser. pode acontecer. Sabe esse pode ser que um dia Esse essa coisa... pode ser. E aí você vai levando isso para frente, para frente, para frente, e você não se abre para o novo. Sabe? Você não se abre para o novo, você não se abre para outras possibilidades, porque você continua ainda, mesmo que, né, com uma esperança lá no fundinho da cabeça de que aquilo vai acontecer, ou de que vai acontecer do seu jeito, ou de que Deus vai fazer alguma coisa para mudar tudo, para ser do jeito que você pensava. Exatamente Isso é isso. muito perigoso, Mirtes, muito E perigoso. nisso, Noemi, ela nos ensina, porque ela não se entrega à dor ali em Moab. Ela decide voltar. Decide E voltar. nessa mudança de direção, porque ela mudou, ela estava de Sim. um lado, ela mudou completamente. E muitas vezes, o que nos impede de avançar é o orgulho, o Sim. medo, a dor. Porque ela não tinha mais nada, nem orgulho. Porque para ela voltar para a terra dela, sem recursos nenhum, com a nora, ela voltou. E nesse estado que nós estamos prontas para recomeçar, mesmo quando dói, o que você, na tua percepção de Noemi, o que ela entendeu ali? Nesse momento de volta? O que eu acho que ela entendeu ali foi que nem tudo estava perdido. Porque eu acho que ela volta, né, um pouco com a expectativa totalmente, né, sem expectativa, morreu aquela expectativa, ela volta até talvez um pouco sem esperança, né? Então ela não cria na cabeça dela nenhuma expectativa de que tudo vai ser um mar de rosas, vai ser lindo. Ela vai e de repente quando ela chega lá, ela vê Deus fazer algo, porque quando Ruth vai trabalhar e ela trabalha nos campos de Boaz, quando ela volta e ela fala para Noemi, olha, ela pergunta onde você estava? Ela fala que estava nos campos de Boaz, ela falou, Boaz é um dos nossos resgatadores. Então, assim, a partir dali, não era algo planejado. Talvez ela não tinha sonhado, feito um planejamento sobre isso, entende? Mas quando ela percebe que Ruth estava exatamente no campo de Boaz, e que Boaz era exatamente um dos resgatadores da família. Então, acho que ali ela percebe que Deus está no controle. E aí é um ponto importante para a gente entender que Deus está no controle. A gente deixar Deus estar no controle. E não se apegar à dor também, né? Porque ela se apegou naquele momento. Mas você sabe que, olhando a história de Noemi, eu acredito que tudo começou a mudar quando Ruth já vai com ela. Sim. Ali já começou a mudar. Isso. Aí, ela talvez ela não volta sozinha, ela né? não tenha percebido. Eu também acho que ela não percebeu. Ela não percebeu ali ainda. Não desconfiou do plano de Deus, né? Não desconfiou do plano de Deus. Do plano de Como Deus. a gente falou bastante no outro episódio, para quem ainda não assistiu o outro episódio com a Samara, que está assistindo esse, volta lá e assiste o episódio com a Samara, que é incrível. Voltando aqui. E quando Noemi, ela volta e Ruth vem junto com ela, ali são sinais que Deus já está dando para ela. Vai pro campo. Isso.
campo é de Boaz. E ali Isso. começa... E é interessante porque lá no começo, quando ela despede tanto a Ruth quanto a órfã, né, que é a outra nora dela, e Ruth fala para ela, não, onde você Se for, for, eu vou, eu irei, nossa, o teu Deus emocionante. será o meu Deus. Então, Sim. ali já foi um sinal. Talvez Ruth não tenha discernido nesse momento, mas já foi um agir de Deus. Sim. Então, eu vejo que a gente precisa ficar atenta a esses sinais de Deus na nossa vida. Quando morrem as expectativas, Isso. na morte das expectativas, Deus vai dando sinais. Vai dar sinais Vai. de uma nova proposta, de um novo caminho, de uma nova perspectiva, né? Que aí eu acredito sempre que é sempre maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando uma expectativa morre, fique atento para o que Deus vai fazer, para os sinais que Deus vai fazer. No caso de Noemi ali, ela talvez não tenha percebido, mas a própria Ruth já era um sinal de Deus. Exatamente, né? Isso. Para o resgate que Deus ia fazer lá na frente, que era resgatar toda a descendência de Noemi através de Ruth, por meio de Boaz. Então... eu tenho certeza que Noemi não pensou no final assim, dessa maneira, não pensou nisso. Mas quando Ruth resolve segui-la, já era um sinal de Deus dizendo, olha, eu estou no controle, eu sei o que estou fazendo. Essa mulher é uma resposta minha, né, para você. Ruth, ela deixou a família dela para seguir a sogra. Isso. O que isso nos ensina, esse relacionamento de sogra e nora? Porque ela não deixou de ser sogra, mas que o marido tenha falecido. Sim. De Ruth. O que esse relacionamento nos ensina que nós podemos trazer para os dias de hoje? Não só para o relacionamento entre sogra e nora, mas o relacionamento em si. Eu acredito que a gente pode ver claramente que nós, como pessoas, né, e os relacionamentos fazem parte do que Deus constrói para o nosso destino. Então, assim, pessoas, elas são parte do quebra-cabeça de Deus para o nosso destino. Então, assim, Ruth era uma peça fundamental, né, para o quebra-cabeça do destino de Noemi. Né? Tanto é que no final as mulheres saem cantando, eu falei aqui, né? Olha, nasceu um filho, a Noemi, e a sua nora Ruth é melhor do que 7 filhos, se eu não me engano. Você viu que elas até exaltam isso, a bondade de Ruth com ela, que era melhor do que... Se eu não me engano, até ela fala 7 filhos. Mas, ou seja... a gente tem que observar as pessoas que Deus traz na nossa vida, né? Que elas realmente, elas são... pessoas são ali partes, né? Que desse Deus quebra-cabeça. usa, desse quebra-cabeça que Deus usa para nos empurrar para o nosso destino, né? E então, tem pessoas que são realmente estão ali nos ajudando a nos encontrar nesse destino, né? A nos levar nesse destino, como tem pessoas também que às vezes está pensando, poxa, mas tem alguém que me fez tão mal, né? Tem alguém que rompeu comigo, mas essas pessoas também te levaram para o teu destino, porque aquele relacionamento que não deu certo, né? Aquela expectativa daquele relacionamento que não deu certo te levou hoje, né? Eu vejo isso claramente na minha vida. Relacionamentos que não deram certo me levaram para onde eu tô hoje, né? Me levaram para esse caminho que Deus queria que eu trilhasse hoje. Exatamente isso. Então, as pessoas, até mesmo os próprios relacionamentos que não deram certo, pessoas que fizeram algo contra você, um mal contra você, elas também te habilitam de alguma forma a ser impulsionado para um destino. Às vezes uma dor, né, uma traição, algo ruim, também faz com que você crie confiança em Deus, faz com que você enxergue coisas a respeito de você que também são características que te empurram também para o teu destino. Exato. E eu vejo assim que esses recomeços da própria Noemi junto com Ruth, ela não negou a dor. Tanto que ela fala mesmo que ela é amargurada, mas né? ela não foi definida por ela, porque tanto Não. que ela teve uma mudança de ambiente. Ali, o que aconteceu? Noemi deixou Moab. Sim. E nós precisamos sair desse ciclo de estagnação. Sim. Eu vejo ali que teve alguns pontos principais. A aceitação do destino dela, Sim. de voltar. Ela aceitou aquele voltar. momento, ela aceitou aquele momento, assentou no coração dela, ela não nega a dor dela, Sim. mas ela decide não ser definida por ela. Ela poderia ter continuado em Moab. Sim, poderia. Poderia ter continuado em Moab. E ali, quando ela faz toda essa mudança, essa transição de mudança, ela já conta com uma rede de apoio
com a própria Com a Ruth, própria que Ruth, vai sim, com ela. E assim, de repente ela chega na cidade dela, mas ela não chega sozinha. Por mais, sim, acredito que todo o local onde é que ela morava já sabia o que tinha acontecido. E isso me lembra, esse texto me lembra de Salmos 35, que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria alegria. vem pela manhã. E a noite aqui está falando de um período de vida, de Sim, um recorte da nossa vida, sim. e assentar isso no nosso coração. Samara, esse episódio está incrível, transformador, profundo e transformador. Antes de nós encerrarmos, quero te perguntar: qual a maior lição que você aprendeu sobre perdas e recomeços que gostaria de compartilhar conosco? Olha, essa história, né, particularmente de Ruth e Noemi, me ensina que Deus é generoso e que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nem sempre o que ele faz é como imaginamos. Por isso, né, nós morremos nas nossas expectativas. Porém, o que ele faz é sempre algo muito bom, além do que a gente pode pensar. Noemi já tinha perdido todas as suas esperanças, né? Porém, Deus ainda tinha um propósito para ela e fez da descendência dela, né, através de Ruth, uma parte, né, da própria família de Jesus. Isso é incrível, assim. Então, eu tenho isso como lição, sabe? Deus é o único que põe um ponto final na nossa, na Nas nossa nossas vida, nas vai, nossas expectativas. E quando ele põe, que não era como a gente imaginou, com certeza tem algo ali que pode ser muito melhor do que você pode imaginar. Então, isso me ajuda, essa história da Noemi me ajuda cada vez mais a confiar nos planos de Deus para mim. Então, assim, isso reforça muito, assim, para mim, sabe? Confiar nos planos de Deus para mim, mesmo que eu não tenha esperanças, como a Noemi. Ela não tinha esperança, mas Deus tinha um propósito, né? Então, é isso, ele cumpre os seus propósitos. Samara, muito obrigada Eu pela que disposição do teu agradeço. coração de estar aqui conosco. É uma mensagem incrível. E agora eu quero saber de você, que nos acompanha. Qual foi o maior ensinamento deste episódio? Compartilhe aqui conosco nos comentários. Se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilha e lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E nunca se esqueça que a verdadeira transformação é de dentro para fora. Até o próximo episódio.